Então eu quero convidar que você abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo de número 11. Pastor, por que Marcos, capítulo 11, e não algum texto alusivo ao nascimento de Jesus? Porque nós já estamos expondo Marcos há 2 anos. E ocorreu de exatamente nesta data nós chegarmos a esse texto, que, como veremos, tem muito a ver com o Natal. Então, Marcos, capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: Por que estão fazendo isso? Respondam: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: O que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Curve sua fronte, vamos fazer mais uma oração neste momento. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos pela tua palavra, pois sabemos que ela é viva, é eficaz, é poderosa, e que, por meio dela, o Senhor fala aos nossos corações. Então, neste momento, eu te peço que o Senhor nos traga, Deus, uma mensagem direta para mexer com o nosso íntimo. Abençoa com a tua palavra aqueles que nos visitam hoje à noite, aqueles os quais nós temos o privilégio de receber como visitantes hoje à noite. Que o Senhor os alimente e os edifique pela tua palavra. E aqueles, ó Deus, que já são de casa, que também saiam alimentados e temendo ainda mais o teu nome, para a honra e glória do Senhor. Assim te agradecemos, em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Preste atenção. Hoje é a data que se celebra o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em várias partes do mundo, nesta data, costuma-se cantar o antigo hino que diz: Noite de paz, noite de amor, dorme tudo em derredor. Inúmeras famílias, igrejas, amigos se reúnem em torno de suas mesas e árvores de Natal, a fim de confraternizar e compartilhar presentes uns com os outros. E nós costumamos chamar isso de espírito natalino, espírito de Natal. Todavia, como bem sabemos, o atual cenário deste mundo não tem nada de noite de paz, nem de noite de amor. Há 2 guerras acontecendo simultaneamente em certas partes do globo neste momento. E o Natal de muitos, hoje à noite, será entre escombros e cadáveres.
entre ruínas e mortos, e corpos fétidos, putrefatos, sem nenhuma paz, sem nenhum amor. Fechar os olhos para essa realidade cruel é negar exatamente o grande propósito do Natal. Se fazer indiferente ao caos do mundo moderno, hoje à noite, é a prova de que nós não entendemos o porquê o Filho de Deus se encarnou entre nós e veio a este mundo. Isso é o que a gente vê na TV. Isso é o que a gente vê nas redes sociais. Mas além da TV, além das redes sociais, nossas vidas particulares também mostram em seus recantos mais obscuros, mais profundos, que a noite de paz e a noite de amor não é também tanto de paz e tanto de amor assim como se imagina. Muitos chegaram a esse 24 de dezembro cheio de crises existenciais profundas. Outros estão aqui tendo um ano de intrigas familiares das mais animalescas. Outros chegaram a esse 24 de dezembro tomados de fobias e manias pecaminosas. Já outros cheios de ansiedades incrédulas. Outros chegaram a esse 24 de dezembro tomados de paixões carnais das mais vis que o atormentam em pecados terríveis, pecados absurdos. E tudo isso apontam para os conflitos mais íntimos e mais sangrentos travados em nosso próprio coração. Inúmeros são os amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, que baixam as armas na noite de hoje, que dão uma trégua na noite de hoje, para começar seus infernos particulares no dia seguinte. Para começar seus infernos particulares no dia 25. Em outras palavras, a noite de paz e noite de amor, para muitos, para muitas famílias, para muitas amizades, para muitas vizinhanças, para muitos coleguismos, duram apenas algumas horas. Duram apenas uma ceia, porque no outro dia, tudo segue, então, de mal a pior. A pergunta que não quer calar é: como, pastor, experimentar uma genuína noite de paz e noite de amor em meio às crises mundiais que estão acontecendo neste momento e, ao mesmo tempo, ante os conflitos do nosso próprio coração, os conflitos em nossos próprios lares, em nossos próprios círculos? Como experimentar um Natal de noite de paz e de noite de amor? O que exatamente o texto que lemos hoje à noite tem a ver com o Natal? Tudo. Absolutamente tudo. Esse é o típico texto bíblico que mostra o propósito do Natal em curso, seguindo como planejado desde a eternidade e anunciado no primeiro livro da Bíblia, tanto para Adão quanto para Abraão. O Salvador, que um dia foi abraçado e aquecido pela manjedoura, agora está a caminho do abraço sufocante e assassino da cruz do Calvário. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus disse para alguns gregos que estavam curiosos de lhe conhecer, Jesus disse: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Ele estava falando a respeito da sua morte, que foi para este fim que ele veio, para que por meio da sua morte
muitos fossem levados exatamente à vida eterna. Ele não podia, em hipótese alguma, permanecer na manjedoura. Ele não podia, em hipótese alguma, permanecer entre os pastores que o visitaram. Absolutamente não. Ele tinha de ir à cruz. E é exatamente o que está acontecendo no texto que a gente acabou de ler. Ele já tinha avisado aos discípulos, lá no capítulo 8, versículo 32, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Esse era o seu destino. Isso é tão sério que ele vai repetir por mais 2 vezes, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10. Então vamos lembrar, vamos recapitular algo importante aqui. Jesus está numa peregrinação para Jerusalém. Jesus saiu de Cesareia de Filipe. Vocês devem lembrar disso aqui, nós falamos sobre isso. Ele saiu de Cesareia de Filipe, passou por toda a Galileia, caminhou pela Judéia, seguiu próximo ao Rio Jordão. E então ele está chegando aqui agora nesse texto de Marcos capítulo 11, ao seu destino final, que é Jerusalém. Geograficamente, olhe para cá, ele está em Betfagé, próximo de Betânia, um povoado próximo de Betânia. E mais exatamente, Betfagé, no Monte das Oliveiras. Esse lugar onde Jesus estava tinha uma vista privilegiada do Templo de Jerusalém. Aliás, de toda a cidade de Jerusalém, mas em especial do Templo de Jerusalém. Aliás, o capítulo 11 até o 13 vai tratar exatamente do conflito de Jesus com o templo e a sua rejeição deste, por causa do sistema religioso que imperava ali e das lideranças inimigas do evangelho centradas naquele lugar. Então, até aqui, para quem vem acompanhando essa exposição desde o início, vai lembrar que Marcos nos falou várias vezes sobre o que os teólogos chamam de segredo messiânico. Anote essa palavra. Segredo messiânico. O que significa isso? Era o fato de Jesus ocultar a sua identidade das multidões. Quando os demônios queriam dizer quem ele era, ele mandava os demônios se calarem. Quando as multidões queriam aclamar como rei, ele saía de fininho e se escondia e ia-se embora. Então, sempre que alguém queria trazer a verdadeira identidade de Jesus a público, ele ocultava. Isso chama-se de segredo messiânico. Todavia, esse não é o caso a partir do capítulo 11 de Marcos. De agora em diante, nós o encontraremos revelando publicamente a sua identidade de Messias por meio de alguns acontecimentos. Quais são esses acontecimentos, pastor? Em primeiro lugar, o primeiro acontecimento é o cumprimento de profecias que tornam pública a sua identidade. O cumprimento de profecias. Volte comigo a Marcos, capítulo número 11, por favor. E veja os versos de número 2 e 3. E disse-lhes... Aliás, vamos do 1 para você entender, quem chegou aqui agora entender melhor o que a gente está falando. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta. Observe, nosso Senhor tinha enviado 2 discípulos à aldeia mais próxima. O texto não diz qual é essa aldeia. E a missão deles era buscar um jumentinho que ainda não tinha sido montado, ou seja, um jumentinho virgem de montaria, para que assim ele entrasse em Jerusalém. O que está acontecendo aqui?
O que está acontecendo aqui, na verdade, é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Mais especificamente, o que está escrito em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim, ouça: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa é a profecia. Então surge uma pergunta diante da situação desse jumento. Pastor, o que um jumentinho tem a ver com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Ou melhor, por que um jumentinho, virgem de montaria, cria de jumenta? Por que um jumentinho? Por algumas razões. Em primeiro lugar, é que montar um animal virgem de montaria, era privilégio apenas dos reis. Apenas quem era rei montava um animal virgem de montaria. Esse era um dos privilégios. Logo, o fato de Nosso Senhor entrar em Jerusalém montado em um jumentinho virgem apontava diretamente para o seu ofício de rei. Vocês lembram que nós estudamos os 3 ofícios de Cristo, né? Profeta, sacerdote e rei. E ele entrar em Jerusalém em um jumentinho virgem apontava diretamente para o seu ofício de rei. Ou seja, o rei de Jerusalém está visitando a cidade. Em segundo lugar, a segunda razão do porquê um jumentinho é porque o jumento era o símbolo, ou um dos símbolos da paz. Enquanto em nosso meio, jumento é símbolo de gente grosseira, né? Jumento é símbolo de guerra, é símbolo de gente truculenta, de gente grossa. Naquela época, jumento era símbolo da paz. Olha que coisa interessante nós temos aqui. Que reino Jesus veio instituir sobre a terra? Um reino de paz. Por isso que ele não pegou um cavalo desses manga larga, grandão, cavalo de guerra, cavalo de batalha, para entrar em Jerusalém marchando. Ele pegou um animal que simbolizasse exatamente o tipo de reino que ele estava para estabelecer neste mundo. Um reino de paz. É tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, vai dizer: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em terceiro lugar, o jumento era símbolo de humildade. Mais uma vez, a gente lembra que era comum aos reis desfilarem em carruagens portentosas, em carruagens suntuosas, com cavalos bonitos para as suas entradas triunfais nas cidades, demonstrando poder, demonstrando glória e demonstrando majestade. Entretanto, nosso Senhor dispensa a carruagem suntuosa e toma um jumentinho, cria de jumenta, para que todos conhecessem o Salvador humilde que ele é em essência. Então, a profecia de Zacarias 9 está exatamente se cumprindo aqui. E para que a profecia tomasse corpo, chegasse aos atos de execução, os discípulos obedecem à voz de nosso Senhor sem questionamento algum. Eles que passaram o livro de Marcos o tempo todo questionando, perguntando, questionando, aqui eles obedecem sem questionamento algum. Eles saíram e encontraram tudo exatamente como nosso Senhor tinha falado. Isso realça, meus irmãos, ainda mais a sua identidade messiânica, a sua divindade, a sua soberania. Veja o que diz os versículos número 4 a 7, por favor.
Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora na rua, e o desprenderam. Lucas chega a dizer, quando retrata esse texto, chega a dizer, do mesmo modo que ele falou, do mesmo jeitinho que Jesus falou, eles encontraram lá o jumentinho. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Alguns estudiosos dizem que Jesus tinha acertado tudo previamente com o dono do jumento. Que Jesus passou por acolá, em algum tempo anteriormente, e acertou todos os detalhes com o dono desse jumento. Para que assim que os discípulos chegassem, encontrassem todos os arranjos, todos os pormenores já combinados em seu devido lugar. Bem, meus irmãos, pode até ser que isso tenha acontecido. Porém, eu, particularmente, creio numa ação divina de Cristo em providenciar tudo soberanamente, inclinando o coração do homem, inclusive, a emprestar o jumentinho. Soberanamente, ele foi lá, de algum modo, não sei, misteriosamente, de algum modo, a ponto de falar do jumento, falar do que ia acontecer e inclinar o coração do dono do jumento a emprestar o jumento. Aqui eu concordo com João Calvino, quando comentando esse texto ele diz, dessa maneira, ele prova sua deidade, pois pertence exclusivamente a Deus conhecer as coisas ausentes e inclinar o coração dos homens à obediência. Perceba, Jesus não apenas sabia pela onisciência que lhe é própria, como também inclinou o coração do proprietário daquele jumentinho a ceder-lhe o animal no cumprimento da profecia. O que eu estou querendo dizer a vocês com isso? Meus irmãos, quão magnífico é para um cristão, para alguém que de fato nasceu de novo, saber que ele serve aquele que cumpre tudo o que diz. Quão magnífico é para um crente em Jesus saber que ele serve aquele que não deixa um tio ou um jota falhar da sua palavra. Que ele providencia todas as coisas conforme a sua soberana vontade. E que nada está fora da sua vista. E que nada está fora dos seus arranjos eternos. E que nada está fora da sua perfeita vontade. Quão maravilhoso é saber que nós servimos aquele que nenhum pardal cai sem a sua soberana vontade. Que nenhuma folha se perde, cai da árvore sem que ele o saiba. Quão maravilhoso é saber que tudo o que ele disse se cumprirá para a glória do seu nome e para deleite da sua igreja. Que tudo será levado a cabo pelo agir poderoso da sua destra, sem falhar uma palavra sequer. Veja o que o próprio Deus disse através do profeta Isaías em Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Em Mateus 24, 35, Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, crente, ouça isso. É de grande valia saber em quem você depositou a sua fé. É de grande valia saber que você depositou a sua confiança, a sua esperança exatamente naquele que vai cumprir tudo o que ele disse na sua palavra. Tudo o que ele disse. Há uma ameaça que se avizinha ao mundo em geral, por meio da ONU, chamado Agenda
2030, Agenda 2030. Esses dias eu estava vendo um vídeo a respeito disso e todas as propostas que eles têm para a humanidade de um modo geral, tudo bem parecido com o que a Bíblia já aponta em relação ao anticristo, né? Um só povo, uma só nação, uma só moeda e por aí se vai. Como se isso estivesse fora das Escrituras, como qualquer coisa que vem aí pela frente estivesse fora da vontade de Deus. Porém, não está. Tudo que vier para nos ameaçar como povo de Deus, ou ameaçar de um modo geral a raça humana, tudo já está escrito e vai se cumprir. E vai chegar ao seu fim. E vai chegar a cabo. Porque tudo está nas Escrituras, irmãos, quer seja a Agenda 2030, quer seja lá o que vier pela frente, nós sabemos que tempos difíceis virão, nós sabemos que dias complicados chegarão, baterão em nossa porta, nós sabemos que nós teremos de enfrentar gente perversa, gente má, gente que vai nos perseguir, gente que vai perseguir a nossa fé, mas e daí? Está tudo nas Escrituras. O que nós temos que manter em nossas cabeças? Nós temos que manter em nossa cabeça e em nosso coração é que no final a igreja de Cristo sai vitoriosa. No final o povo de Deus triunfa. No final Deus vence junto com o seu povo, seja lá o que for que vier pela frente, porque já está escrito, já está na palavra, não cairá uma só vírgula disso. Porém, vocês que estão aqui hoje que ainda não renderam suas vidas ao Rei Jesus, pergunto: não é espantoso e assombroso saber que não apenas as suas promessas de bênção, mas todas as suas palavras de juízo também se cumprirão sobre a cabeça daqueles que o rejeitam em seus corações? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15 está escrito: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Será que vocês não acham espantoso e assombroso saber que um dia isso vai se cumprir? Que isso vai se cumprir, ipsis literis, isso não assombra, não desespera. Saber que assim como a profecia do jumentinho se cumpriu, essa profecia também de Apocalipse 20:15 também vai se cumprir. Você que já conheceu o Evangelho, que está afastado, você que abandonou a casa de Deus, eu pergunto, já imaginou aquele dia em que Deus abrirá o livro da vida e não encontrar o seu nome e sobrenome entre os salvos? Entre aqueles que renderam seus corações a Cristo? Porque isso vai se cumprir. Vai chegar esse dia. Será um vexame de efeitos e proporções eternas sobre a sua vida. E não haverá mais Natal para você. Nunca mais haverá Natal para a sua vida. Aqui está uma profecia cumprida ante nossos olhos. Eu poderia citar tantas e tantas e tantas outras profecias que foram cumpridas por meio de Jesus Cristo. Os estudiosos chegam a um número de 60 ou mais profecias cumpridas na vida de Jesus. E aqui está apenas uma. E os 4 evangelistas registram esse evento. Não foi da cabeça de um escriba, mas sim inspiração do Espírito Santo aos seus santos apóstolos e escritores para registro e advertência nossa. De que tudo vai se cumprir. Segundo lugar, o segundo acontecimento por onde Jesus revela a sua identidade pública de Messias é a permissão de aclamação pública do Messias. Permissão de aclamação pública do Messias. Como eu falei há pouco, Jesus até então não tinha permitido que ninguém soubesse quem ele era, qual era a sua identidade. No entanto, aqui, ele não apenas entra como rei em Jerusalém, como permite ser aclamado como rei pelo povo. Aclamado como rei. Que cantem salmos enquanto ele passa. Volte comigo, por favor, ao capítulo 11 e veja o verso de número 8
a 10. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Observe. Comumente se usava ramos de palmeiras e outras árvores frondosas nas festas dos tabernáculos. Mas João identifica esse tempo aqui como sendo a festa da Páscoa. Você pode isso lá depois ler em João capítulo 12. E tanto os discípulos quanto os peregrinos que estavam vindo a Jerusalém honraram Jesus com uma entrada triunfal, estendendo ramos e suas capas no caminho. Perceba, foi a entrada de um rei com honras de tapete vermelho, como estamos vendo aqui hoje à noite e como costumamos dizer. Isso já aconteceu 2 vezes no Antigo Testamento, tanto para Salomão quanto para o rei Jeú, mas agora está acontecendo para aquele que é considerado o rei dos reis, Jesus. Então eles começaram a cantar um salmo. Que salmo foi este? Era um salmo de peregrinação. O salmo é esse aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no salmo de número 118. Venha comigo rapidinho aqui. Salmo 118. Verso de número 25 e 26. Que diz assim: ó, salva-nos. Uma tradução mais antiga vai colocar exatamente aqui: Hosana. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. Veja, o termo Hosana, que você leu lá em Marcos, é a palavra hebraica que significa ó, salva-nos. Esta era a parte que os peregrinos cantavam quando estavam chegando ao templo. Ó, salva-nos, Senhor. Ó, dá-nos prosperidade. O versículo 26 era a resposta dos que já estavam no templo esperando os peregrinos. Então eles diziam exatamente isso que nós vemos aqui no verso 26. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. Marcos também registra que, nesse cântico, os peregrinos citaram a promessa feita a Davi, de que seu reino seria restaurado e duraria para sempre. Em suma, aqui nós temos a citação do Salmo 118 e a citação da promessa do reino davídico como aclamação da chegada do Messias. Óbvio, meus irmãos, que naquela época, nem os discípulos, ouça que isso aqui é importante, nem os peregrinos, nem as autoridades romanas e judaicas compreendiam largamente o que de fato estava se cumprindo ali, o que de fato estava acontecendo naquela aclamação. Para vocês terem uma ideia como eles não compreendiam bem o que estava acontecendo, em João capítulo 12, 16... diz que seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também que tinham feito isso com ele. Só foram entender depois. Mas bem, o que é que esse cântico tem para nos ensinar? Esse cântico ele deve ser visto por 2 ângulos hermeneuticamente corretos. Por 2 ângulos. Em primeiro lugar, o primeiro ângulo é a aclamação como uma celebração. Aclamação como uma celebração. Preste atenção. No século I, eles cantavam isso aqui, não como eles cantaram na antiguidade do Salmo 118.
eles cantavam isso aqui agora como uma celebração, como uma aclamação, uma expressão de alegria, à medida que os peregrinos chegavam, se aproximavam do templo. Então, eles estão cantando nesse momento aqui com um espírito de alegria, de celebração pela salvação do Senhor que está chegando. Pelo bendito que vem em nome de Davi. Logo, meus irmãos, nada mais apropriado para cantar na chegada do Salvador do que um cântico de celebração. Portanto, quando nós falamos que a mensagem do Natal é Hosana, Hosana nas maiores alturas, em primeiro lugar, nós estamos exatamente estabelecendo esse tom de celebração, de alegria, de ânimo, de gozo, de exultação. Por quê, pastor? Pelo fato de Deus ter enviado seu Filho bendito a este mundo para salvar pecadores feito eu e você. Para salvar miseráveis pecadores feito nós. E quando nós compreendemos a grandeza, a profundidade, a largura, a altura desse amor, não tem como a gente se conter e não adorar, e não cantar, e não celebrar, e não expressar alegria com essa mensagem. Por isso que o apóstolo Paulo não se conteve e disse em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 7... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo aqui estava cantando de alegria. Estava dizendo: bendito, louvado seja Deus, por ter enviado seu Filho e nos ter escolhido antes da fundação do mundo nele. É por essa razão que todo aquele que nasceu de novo, que foi salvo pelo sangue de Cristo, deve celebrar sem recatos a vinda do Salvador a este mundo. Deve celebrar, deve entoar louvores de alegria pelo nascimento do bendito Filho de Deus, porque esta é uma alegria que somente o salvo pode ter. Somente o salvo, de fato, pode ter. Se você é salvo pelo sangue de Cristo, você celebrará com efusividade o nascimento de Cristo. Se você for salvo, se você não é salvo, sua saída é o segundo modo em que essa aclamação originariamente veio à existência. Deixe-me perguntar, você que me ouve hoje à noite, seu coração se alegra quando pensa no nascimento de Cristo? Isso tem algum significado real na sua vida? Tem algum significado marcante e profundo na sua existência? Algo que de fato mudou significativamente o seu ser, a sua essência? O nascimento do Salvador. Isso vale alguma coisa para você? Então, em primeiro lugar, essa aclamação é em tom de celebração. Em segundo lugar, essa aclamação é originariamente um pedido de salvação. Hosana significa originariamente: ó, salva-nos. Salva-nos. Os judeus daquela época, da época de Jesus, esperavam um Messias militar que viesse guerrear em favor deles, tirando-os, arrancando-os da tirania dos romanos e estabelecendo o seu reino para sempre. Entretanto, bem sabemos, conforme anunciado pelo anjo a José, que o nome do filho de José com Maria seria Jesus, por uma razão óbvia: é que ele salvará o seu povo dos pecados deles.
O Natal, meus irmãos, é a maior declaração de que a raça humana fracassou. E fracassou a tal ponto de Deus ter que enviar o seu filho, seu único filho, para nos reconciliar com ele, para nos trazer de volta à sua presença. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 3. Verso 9, Paulo vai dizer: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em Romanos 7, 24, o apóstolo também disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, esta é a real condição da raça humana, perdida, não salva, apartada de Deus. Ela precisa ser salva, ser resgatada da tirania do pecado, do mundo e do diabo. E em Romanos 3, 23, Paulo diz que o homem em pecado carece da glória de Deus. Portanto, a menos que nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, nossos parentes, nossos amigos de videogames, nossos professores, nossos alunos, nossos clientes, nossos patrões e empregados, a menos que a raça humana se perceba nesta condição de alienada de Deus, o Natal nunca será hosana para eles. Nunca será hosana. Eles nunca vão pedir para que o Senhor os salve, a menos que eles se percebam como miseráveis pecadores que são alienados de Deus, apartados de Deus por causa do pecado, apartados do Senhor por causa da transgressão de seus corações, por causa da desobediência à vontade do Senhor. Mais uma vez eu cito João Calvino quando ele disse: então, visto que somos malditos em Adão, somos filhos da ira, sendo Deus nosso juiz e armado com vingança para precipitar-nos no abismo. Aí ele pergunta: que alegria podemos conceber vivendo em tal estado? E ele prossegue: quantos vemos que não cessam de festejar, ainda quando declaram guerra contra Deus. Por que declarar guerra contra Deus? Porque quando comemoramos o Natal, apartados de Cristo, estamos declarando guerra contra Deus. A cada Natal que nós vivemos e experimentamos, apartados de Cristo, nós estamos declarando guerra contra Deus. E a cada Natal, mais condenação é acrescentada sobre nossas cabeças. E isso é assombroso. Terrivelmente assombroso. Como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, é somente quando o homem vê a escuridão de sua própria alma que ele pode gritar e dizer: salva-me, Senhor. Salva-me. Então você jamais vai cantar esta aclamação como celebração sem que antes você cante este salmo como um pedido de socorro, um pedido de salvação ao Senhor, um clamor por ajuda eterna. Faça, meu amigo, você que me ouve já à noite, faça desta data, o dia 24,
Não apenas o dia em que você se reúne com sua família para comer panetone, peru e arroz com passas. Não! Faça dessa data, antes e acima de tudo, o dia da sua salvação. O dia em que Jesus visitou a sua alma. O dia em que Jesus visitou o seu coração e o transformou em uma nova criatura. E o recebeu nas mansões celestiais para todo sempre. Faça dessa data uma data que vai marcar a sua existência para todo sempre. O dia em que o cântico de Hosana nas alturas seja um cântico de celebração e não meramente um cântico de pedido de socorro. Até que esse dia chegue, que você clame por ajuda e peça salvação ao Senhor, você estará comemorando o Natal, encantado com o Papai Noel, que nada pode fazer por sua alma, nem por sua condição de condenação eterna diante de Deus. Então, se você buscar ao Senhor e cantar Hosana, pedindo que Ele te salve, aí sim, você celebrará junto com os santos dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Porque você foi salvo, resgatado, alcançado pelo poder de Cristo, pela misericórdia e pela graça, você foi abraçado e hoje Deus se faz presente na manjedoura do seu coração. Mas antes disso, grite: salva-nos, Senhor, salva-nos de nós mesmos, salva-nos dos nossos pecados, salva-nos da tua ira que se avizinha, salva-nos, Senhor, do teu juízo, que é certo e verdadeiro. Salva-nos. Terceiro e último lugar, terceira forma como Jesus mostra, revela a sua identidade pública de Messias, esse é o meu terceiro ponto geral, é que a sua presença no templo é marcada por inspeção e indiferença. Preste atenção nisso aqui. A presença de Jesus no templo é marcada por inspeção e indiferença. E eu quero que você volte comigo a Marcos, capítulo número 11, e veja comigo apenas o versículo de número 11. E Jesus entrou em Jerusalém no templo. E tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Interessante, irmãos, porque o modo como Marcos vai encerrar essa narrativa, esse episódio, é diferente do modo como Mateus e como Lucas encerra. Marcos traz um tom negativo, um tom de anticlímax, marcado pelo sumiço da multidão. Cadê a multidão? Cadê o povo que vinha gritando Hosana, Hosana, nas maiores alturas? Os estudiosos dizem que Marcos escreveu este versículo apenas como transição para os demais fatos que se seguirão entre Jesus, os comerciantes do templo e as lideranças. Eu concordo com essa perspectiva. Fato é que esse versículo traz para nós dois ensinamentos preciosos que nós não podemos deixar de abordá-los hoje à noite. Se nós quisermos compreender toda a mensagem de Marcos 11, do 1 ao 11, nós precisamos encerrar com esse versículo 11, entendendo duas coisas importantes que a gente percebe nesse versículo aqui. Em primeiro lugar, não confunda euforia religiosa com conversão genuína. Não confunda euforia religiosa com conversão genuína. Volte comigo a Marcos e veja aí, olha. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Pergunto, cadê a multidão?
Muitos dos que gritaram Hosana, Hosana, neste domingo de Ramos, segundo alguns estudiosos dizem que essa é a última semana de Jesus, e este é exatamente o domingo de Ramos. Muitos que gritaram Hosana, Hosana, vão gritar na sexta-feira da paixão, crucifica-o, crucifica-o. Isso é algo deveras interessante, porque em datas religiosas como Natal, como a Páscoa, como Semana Santa, né? É perceptível muita gente empolgada com essas festas. Muita euforia religiosa, né? Muita euforia, inclusive mística. Gente compra roupa de... só passa se for de verde, outros só passa se for de branco, Natal, outros só passa se for de amarelo, e por aí sucessivamente. Muitos compram roupas novas, fazem promessas, se abstêm de certas comidas. Porém, o resto do ano, deixam Jesus sozinho no templo. O resto do ano, não estão com Jesus. Poucos permanecem com Jesus no cotidiano da vida. Seus modos de fazer negócio, suas relações familiares, seus coleguismos e seus ambientes não refletem uma vida verdadeiramente convertida ao Senhor. São profundamente eufóricas nas datas religiosas. Mas no dia a dia da vida, nós não encontramos Jesus na vida dessas pessoas. Elas gritavam, Hosana, Hosana, mas deixaram Jesus sozinho no templo. Quantos de vocês não estão super eufóricos hoje à noite, mas amanhã sequer lembrarão de Jesus? Sequer lembrarão da existência dele. Por isso que em Mateus 15:7, Jesus foi bem duro. Bem duro. Quando falou aos fariseus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu pergunto, meu amigo, neste Natal, onde está o seu coração? Seu coração é genuinamente convertido ou é apenas eufórico religioso? Sua fé em Cristo dura além da ceia de Natal? Seu coração se mantém convertido no dia 25 ou só esse período do dia 24? Confira com você. Confira com você, nós somos um povo, nós somos de uma região de muita euforia religiosa. As pessoas têm forças nas pernas para saírem do centro caminhando e ir até a praia. Muita euforia religiosa, né? Tem gente que vai para Juazeiro, fica dormindo em redes debaixo de pé de pau. Arma uma rede, passa dias ali, subindo o horto. Outras vão para Canidé, no Ceará. Muita euforia religiosa. Mas a pergunta é, corações genuinamente convertidos a Cristo, tem? Segundo lugar, primeiro a gente viu a indiferença da multidão. A multidão que vinha com Jesus gritando Hosana, Hosana, deixou Jesus sozinho. Abandonou Jesus. E em segundo lugar, é a inspeção que Jesus faz do templo. O que hoje, obviamente, ele não inspeciona mais o templo. Ele inspeciona o nosso coração. Então, ele entra, olha tudo ao redor, vê como é que as coisas estão e vai para Betânia, onde ele vai passar a sua última semana antes da cruz.
Meus irmãos, hoje à noite, Jesus não veio inspecionar esse prédio que nós chamamos de templo, de casa de oração. A sua inspeção hoje à noite é em nossos corações. Sabe para onde Jesus está olhando exatamente nesse momento? Para o seu coração. Para o meu coração. Há uma tradução que diz que Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, e depois de olhar tudo ao redor atentamente, a NVT diz assim: olhar ao redor atentamente. É dessa forma que ele visita o nosso coração hoje à noite. Ele está olhando tudo dentro dele atentamente. Ele olha atentamente para as nossas paixões, olha atentamente para nossos compromissos, olha atentamente para nossas fobias, nossos questionamentos da fé, nossa incredulidade, nossas ansiedades, nossos preconceitos, nossas rebeldias, nossas diversões ímpias, nosso desperdícios de tempo, nossas finanças, nossos relacionamentos, enfim, ele está olhando atentamente para tudo que está dentro do seu coração hoje à noite. E eu não tenho a menor dúvida disso. E você também não. Ele sonda os nossos corações. Deus esquadrinha o nosso coração. Vai no mais profundo do nosso ser e vê exatamente o que está lá dentro. E eu pergunto, o que Jesus vê quando olha atentamente para o seu coração? O que ele está vendo? O que ele percebe lá dentro? O que ele está vendo glorifica a Deus ou nega a Deus? Talvez, meu amigo, escute. Por algum tempo você ainda festeja em seus pecados, ainda negocie sua salvação eterna no balcão dos prazeres deste mundo, com mulheres, com bebidas, com vícios, com drogas, com entretenimentos, com videogames, com cinemas, com praias, com churrascos, enfim, com futebol, com tantas outras coisas. Você negocie a salvação eterna de sua alma nos prazeres deste mundo, apartados de Cristo, sem qualquer preocupação com o céu ou o inferno. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Jesus entrou no templo, olhou tudo ao redor e foi para Betânia com os 12. Mas ele voltou. Nós vamos ver isso alguns domingos daqui para frente, que ele voltou. E quando ele volta com palavras de juízo contra os que estavam poluindo o lugar de adoração a Deus. Saiba, um dia Jesus voltará. E quem conseguirá conter a sua fúria? Quem conseguirá conter o zelo da sua santidade? Sua ira santa contra toda a impiedade que polui o nosso coração ante a sua santíssima presença? Quem conterá a sua ira e o seu poder? Por isso que o Natal, a mensagem do Natal é Hosana. Salva-nos, tem piedade de nós. Esta é a mensagem, este é o clamor que deve estar em nossos lábios ante a inspeção criteriosa que Jesus faz ao nosso coração hoje à noite. Salva-nos. Porque se formos deixados por nós mesmos, nós fracassaremos absolutamente. No hino 29 do cantor cristão diz assim: cumprindo as profecias, nos nasce o Rei Messias. Em horas tão sombrias,
Cada povo em trevas vê o seu clarão. É Jesus que nasce, autor da salvação. Cristo amado, a todos traz a redenção. O coro angelical, no hino triunfal, proclama Cristo com adoração. Permita-me concluir dizendo a vocês: o Natal nunca deve ser abordado pelas vias midiáticas. Perigoso. O Natal nunca deve ser abordado pelas seduções das propagandas comerciais. Também é perigoso. Nem pelas cores vermelhas que nos enfeitiçam. O Natal deve ser abordado pela grande mensagem de salvação que o Evangelho nos traz. Hosana, ó salva-nos. Essa é a mensagem que precisamos orar hoje à noite. Hosana, ó salva-nos.